Vídeos de iceberg. Você provavelmente já se deparou com algum vídeo desse na internet. Resumindo, o seu principal intuito é explorar uma franquia com fatos e teorias, onde o ponto mais alto é o consenso geral. Quanto mais baixamos no iceberg, mais profundas e obscuras serão suas curiosidades. Nesse vídeo, eu resolvi fazer o meu segundo vídeo de iceberg, trabalhando em uma franquia de filmes que me marcou demais na infância. Estou falando de O Rei Leão. Acontece que eu assisti o primeiro filme e senti muito carinho pela franquia. Isso na época que eu era uma criança. Dito isso, eu vou explorar o grande iceberg do Rei Leão, já que pouquíssimas pessoas na internet fizeram isso. Então sente-se na sua cadeira ou na sua cama e vamos afundar nesse bizarro iceberg. Partiu! Camada 1. O céu. O sucesso. O Rei Leão foi lançado no dia 15 de junho de 1994, com um orçamento de 45 milhões de dólares. O filme rendeu cerca de 979 milhões em bilheteria, quase chegando na casa do bilhão. Pra você ter uma ideia, Rei Leão permaneceu por 20 anos como o filme que mais arrecadou dinheiro à Disney, até a chegada de Frozen. O sucesso do filme não foi tão esperado pela Disney, comparado aos outros lançamentos que a empresa veio a fazer, que turbinaram o estúdio, que estava em um péssimo momento pós-morte de seu criador, Walt Disney. O filme segue cativando gerações com seu jeito emocionante e carismático, tanto que esse filme é atemporal, envelheceu igual o vinho mais caro do mundo. Sequências. Como um sábio disse uma vez, todo filme de sucesso está destinado a uma ou mais sequências. E essa regra se estabeleceu com o Rei Leão. Foram lançados 2 filmes em home video, em uma época que a Disney começou a focar 100% em filmes produzidos para DVD e fitas, já que, na lógica datada deles, os produtores gastavam menos e rendiam mais. Foi aí que surgiram algumas coisas peculiares, do tipo Corcunda de Notre Dame 2, Mulan 2, A Dama e o Vagabundo 2, Aladdin 3, Pocahontas 2 e outras sequências que te fazem enfiar a cabeça dentro de um balde pegando fogo. Mas Rei Leão conseguiu se salvar entre essas sequências estranhas. Primeiro nós tivemos o Rei Leão 2, O Reino de Simba, de 1998. Neste filme é contada a história de Kiara, a filha de Simba que está destinada a ser a rainha. Porém, ela cria um laço de amizade que mais à frente se torna um romance com Kovu, um leão que foi escolhido por Scar para seguir os seus passos. Isso de acordo com Zira, uma leoa que era apaixonada por Scar e que provavelmente teve alguma relação com ele. O filme em si é bem legal, gosto bastante do jeito que ele expande o universo do filme. Depois foi lançado o Rei Leão 3 Hakuna Matata, ou como foi chamado em outros lugares do mundo, o Rei Leão 1,5 Hakuna Matata. Sei lá como é que é o título verdadeiro desse negócio. Mas eu acho que esse título do Rei Leão 1,5 faz mais sentido pra mim. Até porque nesse filme é contada a história de Timão e Pumba em meio aos acontecimentos do primeiro filme. Gosto de um aspecto dele, que é de contar a história enquanto os próprios protagonistas assistem o filme em uma sessão de cinema. E spoiler leve, aparecem outros personagens da Disney nessa sessão, como um easter egg bacana. Inclusive, Turma da Mônica teve um filme parecido no mesmo ano de 2004, o Cine Gibi, onde os protagonistas assistem e comentam sobre uma sessão de cinema. Olha lá, hein? O Rei Leão copiou a Turma da Mônica. Live Actions. No ano de 2019, saiu o primeiro filme live action de Rei Leão, quando a Disney estava confortável nesse mundo dos remakes na vida real. Apesar de que não é bem um live action, digamos assim, já que o filme é um grande filme de animais em CGI sem cenas reais. Aposto que a única cena real foi a do pôr do sol no começo, cantando Nasce velha! Porque o resto dá pra perceber que é tudo computador, mesmo sendo bem bonito. O diretor desse filme foi Jon Favreau, responsável por ajudar no começo do MCU na direção de Homem de Ferro, dirigiu também o Mandaloriano e fez o Happy Hogan nos filmes recentes do MCU. O Jon acabou escolhendo um caminho meio ruim, já que ele focou demais no realismo dos animais, fazendo as cenas impactantes e as músicas ficarem completamente sem sal. Sem contar que a dublagem brasileira, que ficou bem inferior comparada à dublagem de 94. Não é minha nostalgia falando, depois de 2024 tivemos o lançamento de uma sequência, que contava uma história nova, nunca apresentada nos filmes. Mufasa, o Rei Leão. Um filme que conta um pouco sobre o passado de Mufasa e Scar, explicando coisas do tipo como Scar ganhou a cicatriz, como Mufasa se tornou rei, a relação de Scar e tudo mais, além também do surgimento do Rafiki e do Zazu, que até que eu gostei desse filme. A Guarda do Leão. Lançado em 2016, A Guarda do Leão é uma série da Disney Junior que conta a história de Kion, o filho caçula de Simba, por meio de 3 temporadas. Aqui, ele é o líder da Guarda do Leão, o que eu irei explicar no próximo vídeo. A série ainda expande parte da lore do Rei Leão, contando coisas do passado dos personagens, como Scar e Mufasa,
e tem também a ilustre presença de personagens novos e importantes. Mas alguns episódios são fillers, ou seja, não precisa assistir pra você entender toda a lore, tá ligado? Mas eu recomendo você dar uma assistida. Vai, me conta de uma vez. O que é a Guarda do Leão? Continuando o tópico anterior, a Guarda do Leão é um grupo que tem como objetivo manter o equilíbrio do ciclo da vida, uma filosofia clássica do filme que equilibra a savana africana. O líder da guarda é escolhido por meio de um dom, que traz o poder do rugido de reis leões ancestrais. Esse rugido é tão poderoso que, por exemplo, pode derrubar inimigos com muita facilidade com o seu rugido. Esse líder, então, precisa escolher 5 leões com habilidades especiais, o mais forte, o mais corajoso, o mais feroz, o mais rápido e com a melhor visão. Acontece que Caio acaba escolhendo seus amigos, formando a primeira guarda do leão composta apenas por animais além de leões. Porque até então a guarda só podia ter leões na formação. Foram eles Fuli, uma chita, sendo a mais rápida, Besti, o hipopótamo, sendo o mais forte, Ono, uma garça, sendo com a melhor visão, e Bunga, um ratel, sendo o mais corajoso. Porém, tem um momento da terceira temporada da série que o Ono acaba ficando cego e se torna o mais inteligente, passando o posto de com a melhor visão para Anga, uma águia marcial, musical da Broadway. Existe um musical de Rei Leão produzido pela Disney Theatrical Productions. Eu não sei pronunciar teatral em inglês. Voltando, existe um musical que teve sua primeira exibição em 1997, exibido até hoje. Inclusive, o espetáculo já veio ao Brasil, tendo sua última sessão aqui em 2024. O musical traz uma identidade e fidelidade do filme, de cima a baixo, além de cenas novas e algumas cenas que foram deletadas da versão final do filme. É incrível como eles adaptaram tudo, vale muito a pena assistir. Apesar de que as músicas não estão tão fiéis, e tem até alguns trechos novos e alguns acordes foram alterados. Pra você ter uma ideia, eu gostei mais desse musical do que do live action, pois é. Inclusive a minha antiga escola já apresentou uma peça de Rei Leão no Cine Teatro da cidade. Também lembro de uma vez que teve uma apresentação desse musical no Faustão, foi muito louco. O Ciclo Sem Fim. Produzido por Elton John e Tim Rice, O Ciclo da Vida, ou Ciclo Sem Fim, como foi adaptado no Brasil, é a música que abre o filme. Ela é facilmente reconhecida, é só você ouvir o primeiro segundo da música que você vai reconhecer. A música transmite uma atmosfera reflexiva, falando sobre a conexão entre todos os seres e a inevitabilidade das mudanças, mas também a esperança de que dentro desse ciclo cada um possa descobrir seu lugar e seu significado. A música foi cantada por Eliana Estevam, que manda bem demais em sua performance aqui na versão brasileira. Agora, saindo da música, irei explicar o que é o ciclo da vida. O ciclo da vida diz que a vida é um fluxo contínuo de recomeços, onde tudo que termina tem um novo começo, representando a renovação da natureza e a passagem de gerações. Isso mantém o equilíbrio da savana, onde todos os animais convivem de forma correta. Mesmo que os leões comem outros animais, eles morrem e se transformam em grama, que animais herbívoros comem. E isso segue em toda a trajetória do filme, Hakuna Matata. Esta é provavelmente a música mais famosa da série, onde fala sobre você deixar os problemas para trás e aproveitar a vida sem preocupações. E a música define bem o significado de Hakuna Matata, que significa, traduzindo, sem problemas. A música é usada no momento em que Simba está deprimido pela morte de seu pai. Nessa hora, Timão e Pumba dão uma animada em Simba com essa frase marcante e a clássica música. Desenho do Timão e Pumba. Por incrível que pareça, existe um desenho do Timão e Pumba, lançado em 1995. Esse desenho possui 4 temporadas, com episódios mais focados em humor e sem ligação com os filmes. Ou seja, ele não altera nada na lore oficial. O que é bom, já que tem muita coisa nonsense nesse desenho, até a presença de humanos que nunca apareceram até então. Rafiki. Rafiki é um macaco fictício que chegou nas terras do reino quando Mufasa e Scar ainda eram filhotes. O personagem representa a sabedoria e o ciclo da vida, sendo um grande mentor dos personagens. Inclusive foi ele que ensinou o Timão sobre o Hakuna Matata, e também foi ele que motivou Simba a voltar às terras do reino. Ele sempre aparece para ajudar os protagonistas a todo qualquer custo. Sem contar que ele conversa com os leões ancestrais, como Mufasa, por exemplo, mostrado no filme. Você está louco? Não vai dar certo! Ah, Mufasa está aí há tanto tempo, sua cabeça está nas nuvens! Está bem, já sei, está certo, já sei! Referência a Scar em Hércules. Em uma cena curta do filme Hércules, o protagonista aparece usando uma roupa de pele semelhante a Scar. Muitos acharam que era o verdadeiro corpo de Scar, mas é apenas um easter egg, porque o Scar foi devorado pelas hienas e queimado pelo fogo logo depois. Seria impossível do corpo dele ou da sua pele ter ido parar nesse filme. James Earl Jones. James Earl Jones é o dono da voz original de Mufasa, além de ter feito outros papéis como a voz de Darth Vader nos filmes de Star Wars.
Não, nos filmes Senhor dos Anéis, né, o idiota. O ator ficou muito conhecido pela sua aclamada voz no filme, que dá até arrepios. Infelizmente, ele nos deixou em 2024, no mesmo ano que lançou o filme de seu personagem no Rei Leão. Inclusive, logo no começo de Mufasa, nós podemos ouvir a sua voz e escrito em homenagem a James Earl Jones. Camada 2. A superfície. Jogos de videogame. Existem alguns jogos de Rei Leão por aí. O mais famoso é o Rei Leão de Super Nintendo e Mega Drive e MS-DOS. Esse jogo conta a história do primeiro filme por meio de uma jogabilidade de plataforma, bem estilão Super Mario das ideias. Esse jogo ficou bem conhecido pela sua dificuldade inconsistente, que muda drasticamente nas fases. Digo isso por experiência própria, eu mesmo já fiz uma review mais completa desse jogo na minha série Hora da Review. Espera, você não conhece o Hora da Review? Ah, agora você vai conhecer. A Hora da Review é uma série onde eu faço reviews de jogos, não jogos muito atuais, por exemplo. Eu faço reviews de jogos antigos bons e ruins, tanto faz. Mas assim, não é uma simples série de reviews que vocês estão acostumados. É uma série de reviews baseado no Colônia Contra-Ataca, ou seja, sempre acontece alguma coisa épica nesses vídeos. Acontece piadas, tretas, lutas e até brigas de sabre de luz. A playlist da série vai estar no link da descrição aqui embaixo, e ele tem 8 episódios, e o próximo episódio vai sair em breve, beleza? Então já deixa o like, se inscreva, ativa o sininho para você não perder este episódio que tá imperdível. Agora, o que você está esperando? Vá assistir depois desse vídeo a Hora da Review. Voltando ao vídeo, esse jogo também teve um port para o Nintendinho, que tem menos fases e é bem mais esquisito. Vai por mim, eu não recomendo você jogar. Vale ressaltar que se você jogar a versão de Nintendinho no modo fácil, você joga o jogo de boa, até chegar na fase 4, onde aparece uma imagem do Scar sem a cicatriz falando a seguinte frase: "Bom trabalho, filhotinho, mas isso foi fácil." Eu sei, foi bem esquisito. Teve outros ports para Game Boy, mas ninguém lembra. Teve também um jogo de Game Boy Advance do terceiro filme, um jogo de PC do segundo filme, um jogo do primeiro filme de PlayStation 1, um jogo de minigames do Timão e Pumba pro Super Nintendo e um jogo mobile da Guarda do Leão, que foi removido da Play Store. Típico desses jogos mobiles antigos, que sempre são removidos. Taka. O verdadeiro nome de Scar era Taka, sendo Scar o seu apelido que recebeu após ganhar na sua cicatriz. Até porque Scar é cicatriz em inglês, óbvio. Livros oficiais. Depois do primeiro filme, foram lançados 5 livros oficiais da Disney sobre a franquia. Eles contavam novas histórias, revelando personagens novos que nunca apareceram nas telonas. Por exemplo, Kopa, o primeiro filho de Simba, que só aparece nos livros e nem sequer é mencionado em Rei Leão 2. Os livros são Um Conto de Dois Irmãos, que mostra Rafiki contando a história de Mufasa e Scar para Kopa. O Desafio de Nala, que conta o que aconteceu com Nala enquanto Simba desapareceu e foi dado como morto lá no primeiro filme, destacando o personagem Ni, um leão exclusivo desse livro que tem uma aproximação de Nala. História é essa contada pela própria Nala para o Kopa. Simba e os Desafios do Reino, que mostra Simba tentando resolver problemas que rolam no reino, como búfalos e hipopótamos brigando por água e uma girafa brigando com elefantes. O Choque do Abutre, que mostra Kopa se perdendo e sendo pego por 2 abutres que planejam comê-lo. Uma Cobra na Grama, que mostra Timão e Pumba contando a Kopa sobre a história de uma cobra chamada Joca, que quase estragou a amizade entre os dois. E A Estrela Mais Brilhante, que mostra Mufasa contando uma história para Simba sobre o primeiro rei das terras do reino, o Morrato. Esses livros não foram lançados no Brasil, mas existem PDFs traduzidos pela internet, é só dar uma pequena procurada que você já encontra. Kopa. Como eu disse antes, Kopa foi o primogênito da família de Simba, aparecendo em algumas aventuras nos livros. O problema é que ele não aparece em Rei Leão 2 e nem em A Guarda do Leão. Pois bem, existe uma teoria que tenta explicar o que aconteceu com ele. Nessa teoria, é dito que Zira, querendo vingar Scar, usou um de seus filhos para atrair Kopa para uma emboscada. Nisso, Zira o ataca até a morte. Existem 2 versões dessa história que dividiu a internet. A primeira é o Bad Ending, digamos assim, onde o Kopa morre de verdade. A segunda é que Kopa fica desacordado até Zira se afastar, o que dá uma deixa para ele poder acordar e escapar para longe, se tornando o príncipe perdido das terras do reino. Depois disso, em ambas as versões, é explicado por que Zira foi exilada junto de suas leoas. E parece que Kopa não voltou às terras do reino, pelo que deu a entender. Mas falamos disso mais em breve. Por enquanto, se decidam aí se o Kopa sobreviveu ou morreu. Eu vou revelar esse mistério no final. Elton John e Tim Rice.
Esses foram a formação que fez a grande maioria das canções cantadas do filme. Elton John é bem famoso e conhecido pelas suas incríveis composições como Rocketman, I'm Still Standing e Your Song. Inclusive ele tem uma cinebiografia, recomendo vocês assistirem. Já Tim Rice é um compositor que não é tão conhecido comparado ao Elton, mas já produziu trilhas sonoras de outros filmes como Jesus Cristo Superstar, Evita e El Dorado. Essa dupla conseguiu vencer o Oscar de melhor canção original com a música Nessa Noite Um Amor Chegou. Hans Zimmer é principalmente por trás da trilha sonora do filme. Ele estudou a cultura africana para conseguir entender a ambientação e encaixar as músicas no filme. Hans já produziu trilhas de outros filmes famosos como Interestelar, Gladiador, A Origem e Cavaleiro das Trevas. Ele venceu o Oscar com Rei Leão de melhor trilha sonora original. Sendo assim, o filme levou 2 Oscars naquele ano. E antes que perguntem, não. Rei Leão não levou a melhor categoria de melhor animação porque essa categoria só foi criada no Oscar de 2002, onde o Shrek levou o prêmio. Nessa noite, o amor chegou. Essa foi a música que levou o Oscar para casa. Ela toca naquele momento em que Sim e Nala começa a se relacionar de uma forma mais séria e romântica. A música é linda e sua ambientação combina demais. Star Talent no live action. Uma coisa que aconteceu no live action foi a troca de algumas vozes, incluindo a voz de Nala, que foi dublada pela Beyoncé, ou também o Pumba, que foi dublado pelo Seth Rogen. Tudo bem que ela já fez participações em outros filmes, mas eu acho que não precisava, cara. Principalmente porque ela fez uma música pro filme, que é boa até, mas não acho que seja uma escolha boa. Aqui no Brasil, a situação foi bem pior. O Simba, por exemplo, era dublado em sua versão adulta pelo Garcia Jr. e foi substituído por Ícaro Silva, que não ficou muito bom. E a Nala, que foi dublada pela cantora Isa. Nem preciso dizer que ficou uma bela bosta, não é? Poxa, tiraram a voz até do Mauro Ramos dublando o Pumba, que era extremamente icônica, cara. Poxa. As histórias são inspiradas em Shakespeare. Propriamente confirmada pela Disney, os 3 filmes de Rei Leão se inspiram em 3 obras clássicas do Shakespeare. O primeiro filme é inspirado em Hamlet. O segundo é inspirado em Romeu e Julieta. E o terceiro é inspirado em Rosencrantz e Guildenstern Estão Mortos. Eu não sei pronunciar isso direito, foi mal. Se você reparar, as obras elas são bem semelhantes no quesito do plot de cada uma. Os filhos de Zira são adotados. Confirmado pelo personagem Nuka, em uma cena rápida de Rei Leão 2, que Kovu foi adotado por Scar. Kovu. Scar nem era pai dele. Ele só o adotou. Supostamente a personagem da Vitani também foi, por não apresentar um traço tão forte com sua mãe Zira. Inclusive tem um certo momento no filme em que Zira pensa em matar a Vitani. Não se sabe ao certo seu pai, pode ser Scar ou qualquer outro leão. Mas sobre os verdadeiros pais de Vitani e Kovu não existe nenhuma confirmação certa, apenas que eles são adotados. O único que realmente parece ser um filho de Zira é Nuka, principalmente quando ele morre, onde a Zira mostra pela primeira vez o sentimento de tristeza. Tem algumas pessoas que teorizam que são um leão de tal livro, uma leoa de outro livro, mas nada que foi confirmado pela Disney. Pois é um caso de família no meio do nada no meu filme de leões cantando. Pumba e Um Corcunda de Notre Dame. Em uma cena rápida no filme O Corcunda de Notre Dame, aparece uma estátua do Pumba em uma das pilastras do filme, mas é uma grande referência proposital da Disney. Camada 3. Águas Rasas. Mensagem subliminar. Naquele momento, após o Simba conversar com Timão e Pumba sobre as estrelas, o leão resolve refletir, e quando ele se deita, surge uma palavra no céu, por meio daquelas poeiras que ele solta. Muitos acharam que estava escrito sex, dizendo que era uma mensagem subliminar no meio do filme, que era errado, blá 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 blá. Porém, estava escrito SFX, uma pronúncia para efeitos visuais. Isso gerou tanto problema antigamente que a versão final do filme eles removeram essa referência. Imaginago é um youtuber que conta com 2,5 milhões de inscritos. Seu conteúdo é completamente focado em animações da Disney, Pixar, DreamWorks, entre outros estúdios famosos. O vídeo que fez seu canal estourar e ficar em alta foi o seu segundo vídeo, um vídeo sobre Rei Leão que conta a origem do Scar, apresentado no livro Um Conto de Dois Irmãos, que foi mencionado anteriormente. Então ele se manteve fazendo vídeos sobre Rei Leão, fez pra caramba inclusive. Depois ele fez vídeos de Lilo e Stitch, Os Incríveis, Coraline e outras animações que podem expandir os seus determinados universos, né? Com fatos nunca contados e teorias super aceitas pela comunidade.
Inclusive, eu adorava ver os vídeos dele quando criança, e eles serviram de base para vários tópicos desse iceberg, já que ele foi o primeiro a espalhar o vasto universo de Rei Leão no YouTube Brasil. Obrigado, Imaginável, é isso aí, tu é foda. A origem da cicatriz do Scar. Bem, esse é um tópico bem polêmico, já que existem 4 versões da origem da cicatriz do Scar. Irei tentar contar todas as versões aqui, chamando o Scar de Taka, já que ele só ganhou esse apelido graças à cicatriz. A primeira versão foi contada por Rafiki Parakopa no livro Um Conto de Dois Irmãos, onde Taka queria matar o seu irmão de toda forma para conseguir ocupar o posto de rei no futuro, no lugar de Mufasa. Aqui, as terras do reino passaram por uma seca e Taka alerta Mufasa sobre um lugar que ainda tinha água. Acontece que nesse lugar havia um búfalo chamado Boma que havia recebido o alerta de que iria morrer pelas mãos de Mufasa. Irritado, Boma partiu para cima de Mufasa, que escapou a tempo. Enquanto isso, Taka foi pego de surpresa por outro búfalo que arranhou seu olho, causando a cicatriz. Então seu pai, Ahad, passa a chamar Taka de Scar para ele sempre lembrar de sua irresponsabilidade. A segunda versão é uma teoria, que diz que Taka já era amigo das hienas nessa época, até Ahad aparecer e punir Taka, já que o rei odiava as hienas que desrespeitavam o ciclo da vida. Ahad deu um tapa na cara de Taka, arranhando seu olho. Ahad diz que a partir daquele dia ele passaria a se chamar Scar para lembrar de sua desobediência. Logo depois, Uru, rainha e mulher de Ahad, foi discutir com o rei, já que ele machucou o Scar, não é mesmo? No meio da discussão, Ahad ataca Uru, que avança de volta no rei. Porém, Ahad desvia e Uru despenca da pedra do reino, o que acaba matando ela. Nisso, Ahad se isola das terras do reino e passa o papel de rei para Mufasa, que estava crescido já naquele momento. E isso também abre margem do porquê o Ahad não aparece nos filmes. A terceira versão é contada pelo próprio Scar na série A Guarda do Leão, onde Taka era líder da guarda. Explicarei mais a fundo no meu próximo tópico sobre a liderança de Scar. Em um certo momento, Taka é guiado por um leão misterioso que coloca uns papos na mente do Taka. Do tipo, tu é melhor que seu irmão, você devia ser o verdadeiro rei, não sei o que, blá 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 blá. Então ele segue esse leão misterioso e cai numa emboscada. Aqui, ele é atacado no olho por uma cobra, ganhando sua cicatriz. Taka saiu correndo para pedir ajuda ao seu irmão, já que ele era o rei. Porém, Mufasa gozou da situação por algum motivo e passa a chamar o irmão de Scar. Pois é, o Mufasa foi bem babaca. E não é só do filme do Mufasa que a galera descobre que ele foi meio babaca. A última versão é a dos filmes live action, onde após perceber que Sarabi havia escolhido ficar com Mufasa, Taka se reúne com os leões forasteiros, os vilões do filme, para se vingar de seu irmão. Quando o grupo chega na terra de Milele, ocorre a batalha final entre Mufasa e Kyros, onde Taka se compadece de seu irmão. Ele tenta interferir o ataque de Kyros no meio da batalha, mas acabou sendo atingido e ganhou a cicatriz. No final do filme, Mufasa se torna rei, e ao invés de banir Taka, ele afirma que nunca mais iria mencionar o nome dele novamente. Taka então sugere seu nome substituído por Scar. Eu sei, são várias origens diferentes. Parece o Coringa, sempre contando histórias diferentes sobre suas cicatrizes. Scar foi líder da Guarda do Leão. Como eu disse antes, Scar foi o grande líder da Guarda do Leão. Isso já é predestinado nas famílias reais da franquia, onde o filho mais velho é destinado a ser o rei, e o mais novo, ser o líder da Guarda do Leão. Mesma coisa com os filhos de Simba, já que Kiara se torna a rainha e Kion se torna o líder da Guarda do Leão. Acontece que logo depois de Scar ganhar a cicatriz pela cobra e ser zoado por Mufasa, ele pensa em matar seu irmão, já que o veneno da cobra deixava a pessoa mais agressiva e até mudava sua personalidade. Nisso, ele chama sua guarda para matar o Mufasa, mas ninguém concorda com Scar, já que é uma ideia meio doentia, tipo, você vai matar o rei, você é louco, meu irmão. Isso faz ele ficar enfurecido e mata todos os membros com seu rugido. Assim, Scar acaba perdendo seu poder e se torna apenas um leão normal e indefeso. Mohato. Mohato é o suposto primeiro rei das Terras do Reino, ou o mais importante chamado. Ele foi apresentado no livro A Estrela Mais Brilhante, onde Mufasa conta a Simba sobre Mohato. Acontece que ele chegou do nada, dizendo que iria ser o rei e os animais concordaram, já que ele era bem respeitado por lá. No livro é mostrada uma história onde ele divide os animais em cotas de água, já que as terras do reino passavam por uma seca. Quando Mohato morreu, por causas naturais, surgiu uma estrela brilhante no céu, sendo a mais destacada entre as outras. Então os animais passaram a acreditar que a estrela é Mohato. Pai de Nala. Não se sabe ao certo quem é o verdadeiro pai de Nala, mas existe uma teoria que tenta conectar o personagem do livro, o Desafio de Nala,
Nesse livro é apresentado Ni, um leão que estava de fora das terras do reino, provavelmente exilado por Mufasa, e retorna no reinado de Scar. Ele apresenta uma forte conexão com Nala no livro. Logo depois, na série A Guarda do Leão, Rafiki conta a história do pai de Nala, que havia subido em cima de uma árvore. Porém, a árvore não aguentou seu peso e fez o filhote despencar, mas a Guarda do Leão da época salvou o pai de Nala. Voltando ao livro, Ni tinha um grande costume de subir em árvores também. Isso é uma teoria, nada confirmado, mas faz bastante sentido. Kyros. Kyros é o principal vilão do filme de Mufasa, onde é o grande líder dos forasteiros, uma manada de leões brancos. Em meio à sua busca para exterminar o bando que habitava o Vale dos Reis, ele perde o seu filho em um duelo contra Mufasa, fazendo o grande leão branco perseguir Mufasa e seu grupo. No final, ele acaba morto por uma pedra gigante no meio dessa batalha contra Mufasa. Além disso, ele tem uma grande frase que lembra uma das frases ditas por Mufasa no primeiro filme. Por exemplo, tudo que o sol toca pertence a mim. Claro, o Mufasa dá uma baita adaptada para ele não parecer tão sádico quanto o Kyros. A espécie do Rafiki não existe na vida real. Na franquia é mencionado que Rafiki é um babuíno, mas se você for analisar um babuíno, ele é bem diferente de Rafiki. O animal que mais se assemelha ao personagem é uma outra espécie chamada mandril, que tem os mesmos detalhes no rosto, mas seu rabo é curto e ele anda de 4, diferente de Rafiki, que tem um rabo um pouco mais longo e é bípede. Por isso o Rafiki é uma espécie de babuíno criada apenas para o filme, tanto que até no remake ele não parece um babuíno ou um mandril. Apesar de que no filme do Mufasa, o Rafiki decidir ser um mandril. Música do exílio. Um de Nós é a música tocada naquele momento do segundo filme, que Simba sabe a verdade sobre Kovu. Nisso, ele o exila das terras do reino, com uma canção épica cantada pelos animais. Acredito que seja a música mais famosa desse filme, eu gosto bastante dela. Principalmente naquele momento que a zebra grita desgraça. Se preparem faz referência ao nazismo. A música Se Preparem é o principal tema do personagem Scar, onde ele conta sobre o seu futuro reinado em companhia das hienas. Acontece que tem uma cena onde Scar está discursando, e logo depois, várias hienas desfilam em marchas sincronizadas, numa estética que lembra bastante os desfiles militares do Terceiro Reich, com Scar assumindo uma posição elevada e ditatorial, assim como aquele cara de bigodinho de mosca e cabelinho na testa. Mufasa e Scar não são irmãos. Confirmado no filme de Mufasa, os dois leões que ganharam destaque no filme não são irmãos biológicos. Pois é, no filme, Mufasa acaba sendo levado de sua família por uma enchente. Nisso, ele encontra Taka, que forma uma grande amizade no filme. Mufasa passa a viver com a família de Taka, mesmo afastado pelo pai de Taka, o Obazi, que não gostou muito dele. Mesmo assim, eles passam a ser considerados irmãos pelos próprios personagens, já que Taka sempre quis ter um irmão. E sinceramente, isso deixa muitos furos na trama, principalmente se lembrarmos das cenas do primeiro filme. Eu lembro do Scar falando que herdou a inteligência da família, enquanto Mufasa herdou a força bruta. Por isso eu não considero o live action canônico. Os leões do rugido de Kion. Muitos se perguntaram quem é esses 4 leões que aparecem atrás de Kion em forma de nuvens. Como dito na série, esse rugido libera o poder de todos os reis leões ancestrais, os reis do passado. Por isso, podemos acreditar que Mufasa, Ahad e Mohato estejam participando do rugido. Porém, sobra apenas um leão, que muitos dizem ser Askari, o primeiro líder da Guarda do Leão. Ou pode ser Leo, o leão da mitologia grega que atualmente é uma constelação. Eu explico essa teoria em alguns tópicos mais à frente. Askari. Falando nele, Askari foi um leão lendário, fundador e líder da primeira Guarda do Leão nas Terras do Reino, introduzido na 3ª temporada da Guarda do Leão. Como segundo filho de rei e da rainha de sua época, ele descobriu o rugido dos anciões e treinou o protagonista Kion, seu parente distante, agindo como um mentor sábio, assim como Mufasa dava conselhos a Kion. Não se sabe ao certo de qual reinado ele veio, existem 2 possibilidades. A primeira é dele ser irmão de Mohato, e a segunda é dele ser irmão ou cunhado de Ahad, já que não sabemos qual filho Mohato trouxe ao mundo. É bem 50-50 entre Ahad e Urua, mas acredite-se mais que seja Ahad, pelas histórias que o Mufasa tinha conhecimento. Cena deletada da loucura de Scar. Existe uma cena deletada do primeiro filme que apresenta um pouco do reinado caótico de Scar. Ela iria aparecer naquele momento que as hienas falam para Scar que acabou a água e a comida.
Aqui, Scar estava discutindo com Zazu sobre o que Mufasa tinha em seu reinado que fazia ele ser mais respeitado. Zazu explica que ele era um líder nato, que sempre resolvia os problemas, ajudava e equilibrava o ciclo da vida, além de ter uma família unida e amada. Nisso, Scar tem a ideia de formar uma família. Na mesma hora, Nala, que já estava adulta, aparece dizendo que os recursos estão completamente escassos. Então Scar começa a cantar uma música, a Leoa, sobre eles formarem um grande casal. Nala afasta Scar, que resolve contar que escolheu sua nova rainha para o resto das leoas. Nenhuma das leoas concorda, incluindo a própria Nala. Isso faz Scar continuar a canção com as hienas, enquanto ele expulsa Nala das terras do reino, com uma espécie de canção do exílio, digamos assim. Uma pena que essa cena não estava no filme, já que ela mostra bastante o quão ruim e louco era Scar, e também como Nala foi parar naquela selva que Simba se isolou com Timão e Pumba. Pra você ter uma ideia, essa cena tá no musical da Broadway. Eles poderiam adicionar uma versão especial do filme, igual fizeram com a cena do relatório matinal, que eu vou falar daqui a pouco. Aliás, existe uma recriação animada dessa cena presente no canal do Eduardo Quintana. Caso eu me lembre, eu vou deixar o link na descrição. Kimba, o Leão Branco. Muito antes de Rei Leão, mais precisamente em 1950, o grande pai dos animes e mangás, Osamu Tezuka, lançava o primeiro capítulo de Kimba, o Leão Branco, ou Jungle Taitai, como ficou conhecido no Japão. Esse mangá conta a história de um leão filhote de pelagem branca chamado Kimba. É meio semelhante ao Kyros, né? Na história, Kimba perde o seu pai em um acidente e é obrigado a voltar à sua terra natal para desafiar um leão mal encarnado que ocupa o reinado injustamente. História meio familiar, não é mesmo? Pois é, se você lembrou de Rei Leão, sabe que ele possivelmente plagiou a obra de Tezuka-san. Só você reparar o nome do protagonista, mas existe uma reviravolta nesse conceito. Além de Kimba possuir humanos na obra, o nome verdadeiro do personagem é Léo, mesmo ele não sendo conhecido assim por aqui. O nome do personagem precisou ser mudado, pois Léo era uma marca registrada dos estúdios MGM. Então os produtores escolheram Kimba por ser mais próximo da palavra do idioma Swahili, que significa leão. E sabe como é que é essa palavra em Swahili? Simba. Pois é, uma baita coincidência. Por que Kion não aparece em Rei Leão 2? Uma coisa que muitas pessoas perguntam é o porquê da ausência do Kion no segundo filme do Rei Leão. Essa dúvida surgiu quando Kiara apareceu filhote na primeira temporada. Kion não aparece no começo, provavelmente porque ele ainda era um filhote recém-nascido, tanto que tem uma cena onde Nala volta pra caverna, supostamente para cuidar de Kion. Quando Kiara cresce, ele novamente não aparece, até porque nos acontecimentos da série, Kion parte para uma jornada com a Guarda do Leão e uma aprendiz de Rafiki para a Árvore da Vida, já que Kion foi picado por uma cobra que possuía o mesmo veneno que Scar recebeu depois de ser picado. Sem contar que Ono havia perdido sua visão e passou a ser o mais sábio da guarda, como eu falei antes. Enquanto a guarda está fora, eles até recebem notícias sobre a guerra que Zira planejou e de todas as tretas ocorridas na Terra do Reino. Caio até tenta voltar para ajudar, mas já era tarde, fazendo mudar de ideia. O relatório matinal. Essa cena foi adicionada em uma nova versão de Rei Leão, que saiu para DVD e Blu-ray. Essa cena original, Zazu conta as notícias do reino enquanto Simba faz um leve treinamento de caça. Na nova versão, ela acabou virando um musical curto, chamado de O Relatório Matinal. Como eu falei antes, essa cena está no musical da Broadway. Mas, diferente da cena de Scar, que era para estar no filme, mas foi deletada, essa cena não tinha sido planejada para o filme. Eu lembro que o DVD que eu tinha possuía a música do Relatório Matinal. Quando eu reassisti o filme logo depois, eu senti a falta dessa cena, sem saber que eu estava assistindo uma versão diferente. Camada 4. Águas Médias. Rei Leão teria outro nome. Antes de se chamar O Rei Leão, o filme possuía outros títulos diferentes para protótipo. O primeiro foi O Rei da Selva, mas esse título foi imediatamente excluído, porque os leões não vivem na selva, e sim na savana. Depois eles pensaram em O Rei de Kalahari, mas pela pronúncia diferente e difícil para as crianças, eles resolveram deixar quieto. Então eles só colocaram o título como O Rei Leão, bem melhor, não é mesmo? Mihito. Mihito foi um personagem presente na primeira versão do primeiro filme, sendo o irmão mais novo de Nala. Ele foi excluído da versão final do filme porque o personagem era completamente inútil no roteiro. Queria que eles mantivessem o Mihito para manter mais leões no reino, já que faz parecer que restou só leoas após o reinado de Scar. Muitos fãs consideram o personagem canônico, até criaram uma história de que ele foi morto por Scar, mesma ideia do Copa.
mas eu não considero, já que ele foi excluído totalmente, diferente do Copa, que realmente existiu e protagonizou os livros. Rei Leão não era aposta de sucesso. Pois é, a principal aposta da Disney não era Rei Leão, como eu falei antes, já que eles acreditavam que o público não ia dar atenção a uma animação que se passa na África com leões. A principal aposta da Disney foi Pocahontas, que foca mais na cultura antiga dos Estados Unidos, que sinceramente eu não me importo tanto assim. Rei Leão, mesmo sendo o projeto B da Disney, fez mais que o dobro de Pocahontas em bilheteria. E é bizarro, já que Rei Leão demorou 5 anos para ser produzido e foi um projeto B. Tipo, foi um projeto secundário. A Disney não brincava em serviço nessa época. Agora você vai ver o filme de aniversário deles, Wish. Uma animação meio esquisita, que o povo não gostou. Saudades dessa Disney de 90 aí. Referência a Moisés em A Guarda do Leão. No episódio em que a Guarda do Leão chega na Indonésia, na missão para chegar à Árvore da Vida, Kion dá um rugido no mar para chegar numa ilha. O mar se abre e forma uma passagem que o grupo passa. Alguns dragões de Komodo, que eram inimigos, resolvem ir de penetra, mas o Kion fecha o mar enquanto eles estavam passando. Essa é uma clara referência ao livro de Êxodo, onde Moisés abre o Mar Vermelho. A tecnologia na cena da morte de Mufasa. Na cena da debandada, onde Mufasa morreu, foi apresentado o esforço máximo dos produtores. A cena dos gnus correndo demorou cerca de 2 anos para ficar pronta. Isso porque a cena se apropria de CGI, que era bem complicado na época. O pai do Timão. No Rei Leão 3, teríamos um personagem que representaria o pai do Timão. Porém, com a inclusão de vários personagens, eles cortaram o pai do Timão no filme. Assim como me irrito, eu acho que eu não precisava excluir totalmente o personagem. Simplesmente o Timão entrou pro grupo dos que cresceram com pais ausentes, olha só que beleza. Nesta noite, o amor chegou, tem um erro de lógica. Se você reparar na cena que toca a música Nesta Noite o Amor Chegou, podemos reparar que a cena está de dia, tanto no original quanto no remake. Pensei ser um erro da tradução da versão brasileira, mas analisando a letra original, ela sofre igualmente desse leve erro. Na música original é dito, você pode sentir o amor nessa noite, ou seja, foi um erro que passou despercebido. Mesmo assim, essa música ganhou o Oscar. Leões reais no set. Para auxiliar na produção do filme, a Disney trouxe leões de verdade para os animadores entenderem como animar um leão e ver como ele se movimenta, como uma referência visual. Com a observação direta dos leões, os animadores puderam estudar detalhes como o movimento muscular e as expressões faciais, enriquecendo figuras icônicas como Simba, Mufasa e Scar. Além disso, a equipe também analisou vídeos e fotos da vida selvagem africana para entender melhor os habitats naturais dos leões. Acredito que essa prática não é mais utilizada, até porque os leões têm que ficar na savana, né? A não ser que eles tenham saído de um zoológico, aí beleza. Erros de gravação. Uma tradição legal que a Disney fazia era clipes extras de seus filmes, simulando erros de gravação, como se os personagens animados fossem atores de verdade. Tem uma versão de Rei Leão que vale muito a pena conferir, tá no YouTube, principalmente porque tem várias pérolas incríveis. Vou até colocar umas aqui no vídeo. Ora, Simba, é sua chance de crescer e contar a eles quem você é. O que estou dizendo? Elas acham que eu sou o rei. Mas nós não. Simba! Dá pra pagar isso aí e fazer de novo? Conheceu meu pai? Acho melhor deixar ele dormir. Simba! Léo é canônico. Léo é um leão da mitologia grega, conhecido pela sua pele resistente a qualquer arma branca. O grande leão foi derrotado apenas por Hércules, na base da porrada mesmo. Quando Léo morreu, ele se tornou uma grande constelação no céu, que lembra uma esfinge. Existe uma teoria de que Léo está ligado com o início dos eventos do Rei Leão. Dizem até que ele teve uma conexão espiritual com Mohato, para poder reinar nas terras do reino. Também disseram que Léo estava presente no rugido do líder da Guarda do Leão. Faz sentido até, mas é uma teoria bem viajada. Camada 5. Águas fundas. Simba e Nala são primos. Se você reparar bem a árvore genealógica de O Rei Leão, você vai perceber que Simba e Nala são primos, mesmo sendo um casal. Pensa bem, Sarabi é irmã de Sarafina.
Sarabi teve Simba e Sarafina teve Nala, que se casaram depois. Inclusive, é revelado em alguns momentos do roteiro que Nala é a prima de Simba. Antes que digam que isso é errado e nojento, não sei o que, nós temos que lembrar que são animais. Como diria o sábio Dinho dos Mamonas Assassinas, no mundo animal, existe muita putaria. Acontece que quando o leão está no seu momento de reprodução, ele não liga se está acasalando com sua amiga, irmã, prima, sei lá. Ele só quer meter o Rei Leão na leoa mais próxima. Mano, imagina se tem uma criança assistindo esse vídeo, velho. Meu Deus do céu, ela vai perguntar pra mãe: o que é meter o Rei Leão? Esse vídeo não é pra crianças, eu coloquei uma vez no começo. Zira se mata no segundo filme. Vocês se lembram de como Zira morre no filme? Kiara e Zira fazem uma briga corporal, que acaba com Zira ficando pendurada, prestes a cair numa ravina inundada. Kiara tenta ajudar, mas Zira acaba caindo e morrendo. Existe uma versão deletada que Zira, logo após receber a ajuda de Kiara, faz uma cara de psicopata e diz: não, nunca. Depois ela se joga de propósito com um sorriso em seu rosto. Tem alguns fãs que teorizam que Zira sobreviveu à queda, mas não acredito nisso, já que era um desfiladeiro, não tinha como ela sobreviver. Sem contar que esse negócio do sorriso na cara dela, inclusive isso se manteve na versão final do filme, você pode reparar que ela tá sorrindo. Mudança de personalidade das hienas. No primeiro filme conhecemos Shenzi, Banzai e Ed, 3 hienas capangas de Scar que são aqueles típicos ajudantes tapados do vilão genial. Porém, no remake, as hienas tiveram sua personalidade alterada. Elas parecem mais sérias e nem fazem piadas e cenas engraçadas igual no original. Tipo assim, tem uma piadinha ou outra ali, tipo da hiena falando ali, falando: não é pra falar essa bosta aí não, desculpa. Mas tipo, nada demais. Até seus nomes foram alterados. Shenzi continuou com seu nome original, enquanto Banzai e Ed viraram Kamari e Azizi. E é estranho que Ed, que era a hiena que mais parecia ter um parafuso a menos, até ganhou falas e ficou mais inteligente. Além disso, no filme live action, o Scar acaba de conhecer as hienas, e em nenhum momento no filme Mufasa uma hiena é mencionada. Isso aí é mais um motivo de eu não considerar o live action da mesma linhagem do universo original. Eu não vou poder me sentar durante uma semana. Qual é a graça, Ed? Cala essa boca! Scar comeu Mufasa. Existe uma teoria véia, onde após a morte de Mufasa e a fuga de Simba, Scar se alimentou do corpo de Mufasa. Uma das evidências é um crânio que Scar segura em um certo momento, que se assemelha muito ao crânio de um leão. Obviamente, essa teoria está completamente errada. Para começar, que os leões raramente se alimentam de outros leões, apenas em situação de fome severa ou quando há um filhote. Bem cruel, mas é verdade. Também provavelmente deve ter sido as hienas que comeram Mufasa. Mas outro argumento que quebra essa teoria é o fato do crânio não ser de um leão, e sim de um babuíno. Se você reparar bem, os são bem diferentes. Também tem uma cena onde Scar vê Simba e confunde ele com Mufasa, além da Disney nunca ter confirmado essa teoria. Então essa teoria cai por terra. Disneyland, o famoso parque da Disney, que já teve atrações de Rei Leão. Antes daquela empresa mercenária comprar todo mundo para o seu plano de dominação mundial em 2038, o primeiro é uma peça teatral chamada The Festival of the Lion King, localizado no Animal Kingdom de Orlando. O próximo é um show exclusivo da Disneyland de Paris, chamada Rhythms of the Pride Lands. O próximo são os personagens que aparecem parados para fotos, como Simba, Timão e Pumba. E por último, uma atração aquática que está prevista para 2027 no Parque de Paris. Cena de acasalamento. Aquela cena da música Nessa Noite o Amor Chegou, acontece uma cena bem peculiar, digamos assim. Apenas assista e tira suas conclusões. Nala dá uma lambida em Simba, que faz uma cara do tipo: espera, mas já? Então Nala responde com uma cara de safada. Acho que agora a gente já sabe como é que eles tiveram um corpo. E também eu sei o porquê do Timão e Pumba estarem chorando naquela cena. Paródia de Frango Robô. Frango Robô é uma série do Adult Swim, que faz sátiras e piadas com franquias famosas. Acontece que o Frango Robô já fez 2 piadas com o Rei Leão. A primeira mostra o ponto de vista de 2 gnus que fizeram parte da debandada do primeiro filme. Inclusive, eles acabam pisando em Mufasa, deixando um bilhete de desculpa para Simba. A segunda mostra os pais de Elsa e Anna de Frozen, chegando no paraíso dos reis mortos da Disney, após morrerem em seus filmes. Mufasa aparece por lá de óculos. Poxa, o cara tem swag até morto. Rafiki é imortal.
Existe uma teoria que justifica o fato do Rafiki ser um personagem com uma aparência velha desde sempre e pelo fato de sua espécie não existir na vida real. Acontece que Rafiki foi um animal gerado pela própria natureza, criado para manter firme o ciclo da vida. Tanto que ele chegou nas terras do reino justamente quando estava acontecendo o reinado de Arad, pai de dois personagens importantíssimos para a obra. Além disso, os babuínos vivem até os 15 anos em idade humana. A aparência do Rafiki faz parecer que ele tem bem mais do que isso, sem contar que ele nunca mudou sua aparência desde o livro Um Conto de Dois Irmãos até a obra mais recente, que foi A Guarda do Leão. Ele continua do mesmo jeito. Clipe paródia de uma música de Rei Leão. Você já deve ter se deparado com esse clipe animado na internet ou num DVD pirata. Esse clipe possui um hipopótamo, uma espécie de cachorro, sei lá, dançando e cantando uma música estranha chamada The Lion Sleeps Tonight, ou O Leão Dorme Essa Noite. Acontece que essa música, que até virou meme, foi retirada totalmente de uma cena de Rei Leão, onde Timão e Pumba andam pela selva cantando a música. Pois é, esse meme surgiu primeiro no Rei Leão, tanto que tem até uma versão nova dessa música mais completa no terceiro filme. Também, se você reparar nos personagens do clipe animado, eles têm uma semelhança com Timão e Pumba. Copa seria o protagonista de Rei Leão 2. Existe uma teoria bem conhecida pela comunidade de Rei Leão que diz que Copa, o primeiro filho de Simba, seria o protagonista do segundo filme. Mas ele acabou sendo cortado do filme, dando espaço para Kiara. O pessoal acreditava que Kiara foi inserida nesse universo porque o filme tinha atingido o público feminino. Fazendo assim, a Disney criou uma personagem feminina para ser a rainha. Então podemos considerar Kiara uma princesa da Disney? Apesar de que ela vira rainha no final, mas dane-se, quem liga. Honey é uma personagem que aparece na temporada final de A Guarda do Leão. Ela é a líder dos Guardiões da Noite, uma espécie de guarda do leão do reino da Árvore da Vida. No final da série, Kion e Honey ficam juntos e se tornam rei e rainha da Árvore da Vida. Sim, o Kion ele deixa de ser o líder da Guarda do Leão e passa a ser o rei da Árvore da Vida. Inclusive ele passa o poder para Vitani. Trechos em Zulu nas músicas. Provavelmente você já ouviu algumas músicas do Rei Leão e já se deparou com uns trechos que, mesmo passando por traduções, se mantém em sua língua original. Pois bem, o idioma usado na maioria das músicas do filme é o Zulu, um idioma nativo do povo Zulu. É o maior grupo étnico da África do Sul. O idioma é falado também em alguns países africanos, como Moçambique, Suazilândia, Botsuana, Malawi e Zimbábue. Vou usar o meu exemplo aqui de uma música com um trecho em Zulu famoso. No começo de Ciclo Sem Fim, naquela fala do Natibenya, na verdade é dito: aí vem um leão pai, ó sim é um leão. Um leão e um leopardo vêm a esse lugar aberto. Eu sei, é completamente diferente do que eu tava pensando, sei lá. Yeah, I can do it. Do it. So you sing it like Nanzingonya Magiti Baba Ingonyama. Say it again. What does it mean? It means, look, there's a lion. Oh my God. You're joking. That is not what that means. That is not what that means. That's exactly what it means. That's what it means. Look, there's a lion. Oh my God. It's a look, there's a lion. Oh my God. It's a lion. Léo, o Rei Leão. Existe uma paródia de Rei Leão que saiu no mesmo ano da animação original. Essa animação conta a história de Léo, que luta para recuperar o respeito de seus amigos da floresta. Sendo o grande rei da floresta, Léo age como um valentão e pensa que, por rei, pode fazer o que quiser com os amigos. Ocupados em dormir e se gabar, percebe que a floresta está em perigo, pois um grupo de caçadores está raptando animais para vendê-los no zoológico. Até que uma linda leoa é capturada e seu amável filhotinho vem lhe pedir socorro. O filme tem notas baixíssimas e eu nunca cheguei a assistir. Quem sabe eu posso até dar uma assistida nesse filme em breve e faço uma review dele no futuro, quem sabe. Eu espero que não. Perguntei aqui, ela disse que só tem essa paródia aqui. Que isso? Camada 6. O Limbo. Final alternativo do primeiro filme. Existe o final alternativo oficial que foi vazado em alguns storyboards da produção do primeiro filme. Naquela cena em que Simba luta com Scar, Scar acaba pendurado e pede por perdão a Simba. Simba, sendo um leão ingênuo e perdoador, salva Scar. Nesse momento, Scar pega a brecha e joga Simba do penhasco, que cai em meio ao fogo. A Pedra do Reino começa a ficar cada vez mais incendiada, e quando Scar ri de forma maquiavélica, enquanto o fogo queima sua pele aos poucos. Imagina só se essa versão fosse pro filme, iria traumatizar todas as crianças que viram o filme, eu incluso. Regra 34.
Não, é sério que eu tenho que falar dessa bosta mesmo? Seguinte, existe uma regra que a galera já tá careca de saber na internet, que é a regra 34, onde tudo que existe tem pornografia. Nada escapa desse site verde desgraçado. Nem mesmo o meu filme de leões que cantam e se matam em batalhas épicas com Hans Zimmer cozinhando no fundo. Eu obviamente não pesquisei isso, mas deve ser um bagulho sinistro. E pensar no fato que se já existe incesto no universo de Rei Leão, digamos assim, eu não quero nem saber o que tem naquele lugar. Nada mais traumatizante do que uma comic de uma certa raposa criança que veio de uma franquia de um certo ouriço azul. Acho que eu vou vomitar. Killy. Este é um chip entre os personagens Kion e Fully, ambos pertencentes à Guarda do Leão. Esse chip era bem famoso antes da Honey surgir, mas eu acho bem viajado. Tipo, são felinos completamente diferentes e nunca demonstraram uma relação de amor, bem que eu saiba. Sem contar que na época desse chip, os personagens eram crianças. Scar grita, eu sou bicha. Na última cena de Scar, no filme clássico, o leão cai em meio ao fogo e é cercado pelas hienas, que o ouvem falando mal anteriormente. E quando Scar é atacado, ele solta um grito bem inusitado na versão dublada. Escutem. O que vocês entenderam nessa frase? Bem, a internet inteira entendeu a frase eu sou bicha. Acontece que o nosso cérebro tem um mecanismo de associação automática que consegue associar outra frase em alguma frase aleatória. É tipo quando você escuta alguém te chamando, mas não há nada, ou quando alguém te fala uma coisa e você entende outra. É tipo isso. Na voz original, Scar grita I didn't mean it, ou seja, Scar disse eu não disse aquilo. Se referindo ao fato dele ter falado mal das hienas. It's Unbelievable. It's Unbelievable é uma minissérie educativa que estreou no Disney Junior em 2016, sendo um spin-off de A Guarda do Leão. A série educa o público sobre diferentes animais e seus habitats. Cada episódio aparece duas espécies de animais diferentes, escolhidos por Bunga e Ono, para competir pelo título de mais rápido, quem tem o melhor cabelo e etc. Os episódios contam com cenas reais da Disney Nature e tem como objetivo educar o público sobre diferentes espécies de animais. Rei Leão 4, Copa, o Príncipe Perdido. Existe um filme fan-made feito pelo canal Projeto Rei Leão, que conta a história de Copa por meio de cenas repetidas dos 3 filmes clássicos de Rei Leão. O nome do projeto é Rei Leão 4, Copa, o Príncipe Perdido. Existe uma versão no canal do Projeto Rei Leão, mas é uma versão legendada e sem algumas cenas. A versão mais famosa está no Internet Archive, com uma dublagem e fanarts que apresentavam Copa todo machucado, demonstrando seu estado após ser atacado por Zira. O projeto acabou se espalhando e o pessoal que produz DVDs piratas se aproveitaram da situação para lucrar. Eles pegaram o filme fan-made, provavelmente sem autorização, e colocaram em DVDs piratas, como um filme exclusivo, ou em coletâneas que continham os 3 filmes e esse suposto Rei Leão 4. Acredite se quiser, teve uma época que eu estava fissurado em Rei Leão e na teoria do Copa. Tanto que quando eu vi o DVD do Rei Leão 4 em uma barraquinha de DVDs, eu implorei pra minha avó comprar. Ela comprou e eu assisti correndo, mesmo tendo ciência de que se tratava de um filme fan-made. Lembro exatamente que eu vi a versão com dublagem, por causa das fanarts do Copa morto. Morto entre muitas aspas, né? Porque nesse filme ele sobrevive. Copa foi esquecido pela Disney. Ainda falando do Copa, lembra que eu falei que para deixar a história dele aberto? Então, irei tratar o que aconteceu com o primogênito de Simba. Pois bem, parece que a Disney esqueceu da existência do Copa, já que ele não aparece em mais nenhum filme ou série. Ele nem sequer é mencionado, como se fosse completamente apagado. Então você acredita que a teoria de Zira ter realmente matado Copa está certa. E mesmo se você acreditar no fato do Copa ter sobrevivido e escapado, ele provavelmente ficou completamente perdido na savana, bem longe das terras do reino. Possivelmente morreu de desnutrição em algum deserto, por ainda ser um filhote, além de suas feridas não terem sido tratadas. De qualquer forma, a Disney quer que você acredite que Copa morreu. Bootleg de Rei Leão para Nintendinho. Existe um bootleg do Rei Leão lançado no Nintendinho. Seu nome é Lion King 5, Timon and Pumbaa. O jogo é uma continuação de um bootleg de Rei Leão 3, lançado no Mega Drive, sendo bem parecido com seu antecessor. Mas a coisa mais notável desse jogo são suas telas de Game Over.
Eu não joguei ainda o jogo, mas parece que se você selecionar entre Simba, Timão e Pumba como jogáveis, tem essas telas diferentes para cada personagem. A do Pumba, o personagem se joga numa panela fervendo. Na do Timão, o personagem se enterra vivo. E a de Simba, sendo a mais chocante, aparece ele enforcado. Se você chegou até aqui, meus parabéns. Você desbloqueou a camada secreta desse iceberg. Essa daqui é a camada 7, o fim. Aqui tem apenas um tópico secreto, que se chama a maldição de Scar. Atenção, tome cuidado porque esse aqui pode ser um tópico sensível para algumas pessoas. Então eu já vou avisando aqui no começo que se você for uma pessoa sensível, não precisa assistir essa parte. Assista por sua conta e risco. Boa sorte. Sempre que você ouve falar do grande filme Rei Leão, você se lembra daquele filme bonito dos leões, com ensinamentos positivos que o filme transmite, músicas incríveis e tudo mais. Mas deixa eu te contar uma história de uma fita amaldiçoada que esconde um segredo muito estranho sobre esse filme. Você ainda vai assistir o mesmo filme com os mesmos olhos? Bom, o que você verá a seguir é a história de um garoto chamado Alex, que quando entrou em contato com essa fita, acabou sendo brutalmente morto, de forma misteriosa. Veja por sua conta e risco, pois eu não me responsabilizo pelos pesadelos que vocês terão depois, porque este é a maldição de Scar. Alex era um jovem que adorava colecionar antigas fitas VHS. Ele tinha de tudo, desde fitas com conteúdos gravados da TV até fitas de desenhos animados, ora ganhadas por sua avó, ora compradas em locadoras ou em sites pela internet. Porém, uma tarde de segunda-feira, Alex tinha acabado de adquirir uma estranha fita desgastada do filme de animação O Rei Leão, em uma garagem onde funcionava um bazar duvidoso. A fita era de uma cor preta, escrito Rei Leão, com uma caligrafia meio torta, em caneta permanente. Alex pegou a fita na mão e levou até o dono do bazar, um senhor gorducho que aparentava ter uns 70 anos. O mesmo olhou para o garoto seriamente e o advertiu. Não se deixe enganar, garoto. Esta fita não é como todas as outras. Cuidado com o que você vê nela. Alex riu da advertência. E quando foi pagar, o senhor o mesmo não quis nenhum valor. Apenas o advertiu de novo e disse para tomar cuidado. Alex levou a fita para casa e logo a tirou da sacola e pôs sua velha TV, que tinha uma videocassete embutida. Essa TV tinha sido um presente de seu avô quando ele havia completado 16 anos. Ao iniciar a fita, a clássica introdução de O Rei Leão foi mostrada na tela da velha TV. Porém havia algo perturbador. O céu estava um vermelho que parecia sangue e a música Circle of Life parecia estar distorcida, em uma tonalidade fúnebre. E os animais que aparecem no início pareciam mais magros, seus olhos fundos, como se algo terrível tivesse acontecido. A história continuou aparentemente normal, até a morte de Mufasa. Foi aí que a história começou a ficar macabramente diferente do original. Em vez de Simba fugir, ele foi rapidamente capturado por uma sombra de aparência demoníaca. E logo após isso, Scar, o irmão ambicioso e malvado de Mufasa, tomou o trono imediatamente e convocou Sarabi, mãe de Simba e seu covil. A câmera focava no rosto de Sarabi, que estava angustiada com os olhos vermelhos de tanto chorar. Nesse ponto, Alex começou a sentir um estranho frio na barriga, e logo após percebeu que por um momento, a mesma criatura que havia raptado Simba tivesse passado rapidamente atrás dele. Na tela da TV, Scar olhava Sarabi com desprezo. Você acha que poderia desafiar a mim, Sarabi? Acho que poderia proteger esse reino? Disse Scar com uma voz macabra e distorcida. Sarabi, firme, apesar do medo evidente, disse: Você nunca será um rei como Mufasa foi, Scar. O leão riu, mas sua risada era de um tom animalesco. Por um momento, algumas frases em um idioma desconhecido piscaram na tela. Mas Alex não conseguiu entender nada. Na próxima cena, Scar ordena que Sarabi se ajoelhe diante dele e renunciasse sua linhagem. Mas Sarabi recusou. E é aí que as coisas saíram totalmente do controle. Scar mandou as hienas levarem Sarabi para um lugar que parecia o cemitério dos elefantes, que nós vimos no começo da história original.
Nesse lugar, o terror tomou forma. A câmera era iluminada por uma luz avermelhada e os ossos no chão formavam símbolos rituais. Nesse ponto, Alex começou a ficar com medo e pensou em desligar a televisão. Porém, alguma força estranha estava hipnotizando-o a ficar ali, imóvel. A próxima cena, Scar, com um sorriso demoníaco, posiciona Sarabi diante de uma espécie de altar, algo nunca antes visto na história original. Alex, nesse ponto, começou a tremer e a televisão passou a fazer barulhos grotescos dentro dela. Em volta de Sarabi do altar estavam várias sombras que pareciam estar vivas. Scar exigiu que elas realizassem um ato impensável: destruir o corpo do jovem Simba, que aparentemente já estava morto, como um ato de lealdade e tirania de Scar. Prove a mim que você pertence ao meu inferno, agora ou será o seu fim. Scar disse, olhando fixamente para Sarabi. Sarabi gritou em negação, tanto que sua voz ecoou por toda a caverna. Sarabi se lançou contra Scar, e nesse momento aconteceu uma coisa que fez Alex ficar aterrorizado. Scar cortou a barriga de Sarabi, que caiu no chão com suas tripas saindo para fora de sua barriga, e uma grande poça de sangue se formou no chão. Sarabi tremia, olhando para Scar com os olhos cheios de ódio e horror. Enquanto isso, uma mensagem ficou parada no meio da tela. Depois disso, as hienas começaram a mastigar as tripas e a carne de Sarabi com tanto realismo que Alex vomitou no chão e ficou tonto. Nesse momento, Alex tentou novamente desligar a TV, porém uma coisa bizarra aconteceu na tela. Várias imagens de animais sendo mortos grotescamente explodem na tela, junto com uma risada maligna de Scar em loop, que parecia ecoar por toda a sala da casa de Alex. No último frame, apareceu a face ensanguentada de Sarabi, olhando fixamente para Alex, que deu um grito na frente da tela e depois deu um murro na sua TV. A televisão ficou em estática e depois apagou. Os vizinhos de Alex escutaram e chamaram a polícia. E quando chegaram na casa e viram a TV e a fita queimados e irreconhecíveis. No chão tinha várias marcas de garras e rastro de sangue. O corpo de Alex só foi encontrado 24 dias depois, do lado de trilhos de trem próximo à estação. Seu corpo estava terrivelmente devorado, seus braços e pernas desmembrados e seu rosto pálido. No local também encontravam bilhetes dizendo: E o ciclo continua. E esse foi o iceberg do Rei Leão. Espero mesmo que vocês tenham gostado, principalmente porque demorou demais para ficar pronto. Se você gostou, faça a mesma coisa que todo youtuber sempre pede: like, inscrito, sininho e compartilhe. Também espero ter surpreendido vocês com algumas curiosidades que eu tive que procurar ou que eu já sabia. Também queria agradecer ao youtuber Imaginago, que foi a principal base para eu criar esse vídeo. Aqui eu me despeço. Que Deus abençoe todos vocês e até a próxima. Falou! Ai, mais um vídeo pronto, né?